Artigo de opinião. A alienação política de jovens é tendência mundial. Embora o número de eleitores aptos ao voto facultativo entre 16 e 17 anos de idade tenha aumentado em relação à última eleição, em 2010 a percepção é que há desinteresse dos jovens nessa faixa etária em relação à eleição deste ano. Viram só as informações? Disse que aumentou o número de eleitores entre 16 e 17, porém há um desinteresse desses jovens na eleição. Segundo parágrafo. A avaliação é do cientista político Eurico de Lima Figueiredo, da Universidade Federal Fluminense. Para ele, essa percepção não é só restrita ao Brasil. A desmotivação é mundial, disse. Parece que nós vivemos numa época em que os jovens encontram soluções que já estão dadas, completou. Tá vendo que ali é uma citação do Eurico Lima Figueiredo? Figueiredo acredita, no entanto, que principalmente agora, na Europa, haverá um recrudescimento da participação juvenil na tentativa de encontrar soluções para os novos problemas colocados pela crise econômica. Esse recrudescimento quer dizer o quê? Um aumento, um fortalecimento da participação juvenil, diante desse contexto aí, tá? Então, quer dizer, eles querem participar da política por causa da crise econômica. No caso do Brasil, analisou que a última participação forte da juventude na política ocorreu com a geração dos caras pintadas, que foram às ruas pelo impeachment de Fernando Collor da presidência da República de 1992. Por isso, reiterou que a desmotivação é uma tendência geral do mundo, que vive uma situação que, para o jovem, é relativamente confortável, Olha só, quando foi a última participação efetiva dos jovens? Em 92, nós estamos em 2020. Então, eles deu um exemplo aí. Segundo o professor de pós-graduação em ciência política da UFF, há uma ideologia espalhada no ar que se denomina pós-modernismo, onde se cultiva muito o individualismo, em vez das preocupações coletivas e sociais. E por isso tudo influencia o comportamento juvenil. Por isso, não é de se estranhar que haja essa desmotivação, declarou. Quer dizer, se a individualidade é pautada como importante, o coletivo é deixado de lado. Vinícius de Sá Machado foge a essa regra, morador de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O estudante de 17 anos lamentou ter perdido o prazo para tirar o título de eleitor para poder votar no próximo domingo 7. Ele se definiu motivado. Os candidatos todos despertam o interesse, mas muitos prometem e não fazem nada, disse a Agência Brasil. Eu queria votar para ajudar a minha cidade, acrescentou. Tá vendo que ele é uma exceção? O presidente da União Nacional dos Estudantes, Daniel Ilieseu, chamou a atenção para o fato de que, apesar do número percentual de jovens entre 16 e 18 anos incompletos com inscrição eleitoral não ser tão expressivo, ano a ano, nas eleições, nunca tantos jovens estiveram aptos a votar. Quer dizer, embora seja um número inexpressivo, então, embora não tenha ocorrido esse número expressivo, nunca houve um número desses, Por essa razão, definiu como relativo o dado que aponta para a desmotivação dos eleitores de 16 e 17 anos para o pleito deste ano. Destacou que o voto para menores de 18 anos foi um direito conquistado na Constituição de 1988. É um direito caro para o país e uma forma importante de jovens entrarem em contato com a cidadania e com seus deveres enquanto cidadãos para opinarem sobre a política em seu país.